Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 da nossa preparação para o concurso de Educação Especial da Prefeitura de Campinas, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo livro aí da bibliografia indicada no edital, tá? Então, eu peguei alguns artigos, porque esse livro, ele é feito de vários artigos científicos, né? E aí eu peguei alguns desses artigos para poder trazer a definição para vocês da surdoscegueira, tá? Então, o nome desse livro é Surdoscegueira e Deficiência Múltipla Sensorial, Interface, Saúde e Educação, apoiando a transição para a vida autônoma, tá? Então, gente, antes da gente começar a falar sobre esses artigos, a gente vai definir um pouquinho o que é a surdoscegueira. A gente não pode entender a surdoscegueira como se a gente estivesse unindo só a deficiência auditiva e a deficiência visual. Ela é uma deficiência única, né? Ela precisa ser entendida de uma forma única. Então, como que ela vai acontecer? Pode ser que uma pessoa com surdoscegueira, ela tenha apenas uma deficiência auditiva e tenha baixa visão. Pode ser que ela realmente não escute nada, seja surda e tenha baixa visão. Então, pode ser que tenha diferentes graus aí na perda auditiva e na perda de visão. Pode ser que ela realmente não escute nada e não enxergue nada. Então, cada indivíduo com surdoscegueira, ele apresenta a deficiência de uma forma diferente, tá? Por isso que a gente não pode entender como se fosse uma surdez e uma cegueira unidas, porque cada indivíduo vai apresentar aí a surdoscegueira de uma determinada forma, tá? Então, quando a gente é professor, né, a gente precisa entender esse aluno com a surdoscegueira de uma forma muito específica, de uma forma muito singular, tá? Então, esse termo surdoscegueira começou a ser utilizado na década de 1990. Então, quando a gente for escrever surdoscegueira, por exemplo, a gente não vai usar o hífen, tá? Ele é uma palavra junta. Então, vamos começar a falar sobre o livro, né? Sobre alguns artigos aí que eu separei. E a gente vai começar falando, né? Do artigo da Marcela Mariana Rocha Mendes. E o título do artigo é Aceitação, Identidade e Cultura da Pessoa com Surdoscegueira Adquirida. Então, no primeiro ponto, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai definir e compreender o que é a surdoscegueira, tá? A gente pode definir em 3 grupos, tá? Então, prestem atenção, porque isso aqui pode ser que caia na prova, né? A gente tem 3 grupos diferentes. Os nascidos sem deficiência, então a pessoa nasceu sem nenhuma das deficiências visuais e auditivas. A gente tem aquelas pessoas que são surdos ou cegos desde o nascimento, e a gente tem aquelas pessoas que adquiriram a condição. Pessoal, então eu acho que para ficar mais fácil para a gente compreender, seria legal a gente entender que existem aquelas pessoas com a surdoscegueira congênita, que é aquela pessoa que já nasce com essa deficiência, então ela já nasce com a deficiência auditiva juntamente com a deficiência visual, e aquela pessoa que vai adquirindo isso ao longo da vida, tá? Então, nos próximos artigos, e nesse também, a gente vai estar falando daquelas pessoas que elas adquiriram isso ao longo da vida, tá bom? Então, vamos ter isso em mente. Então, para aquela pessoa que adquiriu a surdoscegueira ao longo da vida dela, existe um impacto psicológico, porque ela passa por um processo de luto. Né? Imagina você tem uma identidade aí, você enxerga, às vezes você escuta, você tem uma forma de se comunicar e de repente isso muda, né? Então existe uma fase de revolta e uma fase de luto, né? Então muitas vezes esse indivíduo ele sente que ele perdeu a própria identidade, tá? Então, o desafio é construir essa nova identidade desse indivíduo, né? E aí, essa construção de identidade, ela vai depender de indivíduo para indivíduo.
né? Então, é importante a comunicação e a integração a grupos de apoio, tá? Porque esses grupos de apoio, eles vão fazer com que esse indivíduo, ele se entenda e ele não se sinta só. Então, a autora, ela vai trazer uma coisa muito importante, né, da pessoa que é surdo-cega, que ela foi adquirindo isso, que é a questão da resiliência, né? Ela vai precisar se adaptar a uma nova realidade, né? Então, ela vai precisar tirar significado daquilo que ela está vivendo para que ela consiga se reerguer, para que ela consiga ali se adaptar com a nova rotina, né? Que essa deficiência traz para ela. E lembrando, gente, que esse processo de luta ele não acontece só para o indivíduo, ele também acontece para a família toda, né? Que até aquele momento estava acostumada a viver de uma forma e dali para frente vai ter que se reinventar, tá? Então, esse texto da Marcela Mariana, ela vem falar da importância da construção dessa nova identidade. Ela vem trazer as diferenças aí da surdo-cegueira adquirida, da surdo-cegueira congênita, né? Ela traz aí como o processo de luto no começo é um processo que acontece, a busca pela cura dessas pessoas, e aí aos pouquinhos ela vai entrando nesse processo de resiliência e superação. Lembrando que a Marcela Mariana ela é uma psicóloga, tá? E aí a gente tem mais um artigo, gente, que deixa eu abrir aqui, que ele é da Dalva Rosa e da Silvia Maria, e elas vão falar sobre a aquisição de uma nova forma de comunicação para a pessoa com surdo-cegueira adquirida. Então ela está falando exatamente de como que é esse processo de aquisição de uma nova linguagem, de uma forma de se comunicar, tá? Então imagina que você adquiriu isso ao longo da sua vida e você precisa aprender como que você vai se comunicar novamente com a sociedade, tá? Então, elas vão trazer a definição novamente, né? Que a surdo-cegueira é a perda simultânea de audição e visão. E aí, o que é a surdo-cegueira adquirida? É quando a pessoa já usava algum tipo de linguagem ali que ela já aprendeu antes dela ter adquirido essa surdo-cegueira. Então, por exemplo, pode ser que essa pessoa ela tenha nascido com deficiência auditiva e por isso ela tenha sido alfabetizada aí em Libras, né? E aí depois foi que ela foi perdendo a visão, né? Mas ela já tinha sido previamente alfabetizada. Pode ser que essa pessoa ela tenha sido alfabetizada em braille, pode ser que ela, enfim, que ela tenha tido contato com a língua portuguesa, com o alfabeto, né? Então, esse processo de comunicação, ele vai depender de como foi que essa pessoa, né, a experiência prévia dessa pessoa. Então, ela vai trazer aí a importância da comunicação, tá? E aí, é por meio da comunicação que a pessoa vai conseguir se incluir novamente na sociedade, né? Que ela vai conseguir ter contato com as outras pessoas. A implicação da falta de conhecimento, da falta de comunicação, ela pode fazer com que essa pessoa, ela passe por um isolamento, né? Ela passe por um isolamento social e familiar. Então é essencial, é muito importante que ela consiga se comunicar novamente. E aí ela vai precisar passar pela adaptação ao novo cenário, né? Elas precisam reaprender a se comunicar, se locomover e interagir com os outros, usando formas de comunicação táteis, né? Lembrando que, como ela ali não vai conseguir enxergar e escutar, o tato vai ser a forma dela de se comunicar, tá? Então, quais são os aspectos a se considerar na hora da gente trazer essa nova comunicação para a pessoa surdo-cega? A forma de comunicação está ligada à experiência prévia dela. Se ela foi alfabetizada, qual o nível de escolaridade dela, se ela lia, se ela escrevia, se ela tem domínio da língua escrita, qual é a condição de saúde dela, se ela tem alguma capacidade visual, alguma capacidade auditiva. Lembrando que a surdo-cegueira, ela vai trazer, como eu disse para vocês, isso em diferentes graus. Pode ser que ela tenha uma perda de visão, né? Que ela consiga enxergar ali
um pouquinho. Então, talvez com uma lupa a gente possa adaptar o material para ela. Pode ser que ela ainda escute, tenha uma perda auditiva, mas ainda escute alguma coisa. Então, por isso que é importante a gente considerar a história de vida desse indivíduo, tá? Então, entre as formas de comunicação, né, que a gente pode ter aí para pessoa surdo-cega, a gente tem o Tadoma, a gente tem o alfabeto manual, a gente tem o Braille. Então, o que a gente vai utilizar vai depender da experiência prévia, tá? Tem alguns métodos específicos, isso vocês podem pesquisar depois, mas tem o alfabeto de duas mãos e o alfabeto manual tátil, tá? O alfabeto de duas mãos, ele utiliza toques na palma da mão para vogais e consoantes, né? Então, vai pegar a mão do indivíduo e vai colocar as letras, e aí ele vai se comunicar por meio do alfabeto das duas mãos. Também tem o alfabeto manual tátil. Então, ele também vai ser feito na palma da mão da pessoa, e o braille tátil, que é a transmissão da mensagem através do toque dos dedos, como se ele estivesse simulando a escrita em braille, tá? Então, o objetivo vai ser sempre melhorar a interação, a comunicação e ampliar a qualidade das relações sociais, tá? E aí, trouxe mais um artigo pra gente, né, que tá no livro, que é da Rita Cambruzzi e Suzana Araoz, né, que ela fala da necessidade das famílias e possíveis parcerias entre a comunidade, família e escola, tá? Gente, quando essa pessoa com deficiência, criança com deficiência com a surdossegueira, ela tá nessa condição, pode ser que ela pode causar uma desintegração emocional e social, né? Ela precisa desse apoio para que ela se sinta parte da sociedade de novo, né? Então, os pais, eles precisam se sentir seguros novamente, porque é comum que eles se sintam inseguros, que eles se sintam impotentes, que eles sintam medo, que eles sintam desespero. Então, essa união entre a comunidade, família e escola é muito importante, tá? Então, aqui, a Rita e a Suzana, elas falam da fundação, né, FCE, que é uma fundação da Santa Catarina, né, e eles fazem aí essa inclusão, eles trabalham com a inclusão de pessoas surdo-cegas desde 1968, tá? E como a gente trouxe no último artigo, a comunicação, ela vai ser essencial para a pessoa com surdo-cegueira, tá? Então aqui a gente vai ver um pouquinho do desafio emocional das famílias, né? As famílias enfrentam sentimentos de negação, depressão, precisam do acolhimento, elas precisam de um apoio psicológico, né? Para que elas possam processar as emoções que elas estão sentindo, para que elas possam promover a autonomia da criança. Então não é porque a criança tem deficiência que ela não vai poder desenvolver a autonomia dela. É muito comum que essas pessoas, que esses pais, que esses familiares, eles têm uma superdotação, né? Uma superproteção, desculpa. E aí, isso acaba impedindo que essa criança tenha uma autonomia, mesmo diante da deficiência dela, né? É importante que essas famílias troquem experiências com pais e famílias que passam pela mesma coisa, né? Então, essa colaboração escola-família, essa comunicação entre professor, entre gestão e família é essencial para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, um planejamento educacional especializado, né? Que é exatamente por isso que você está aqui escutando essa aula, porque você vai ser um professor de educação inclusiva e você vai ser essa pessoa que vai trazer toda essa visão de como trazer uma educação mais inclusiva para esse estudante, né? E aí, gente, trazer um pouquinho dessa responsabilidade para as famílias, né? Entender que elas vão ter um papel crucial para o desenvolvimento dessa criança, tá? Trazer essa mudança no ambiente familiar. Pode ser que tenha que ter adaptações aí com essa criança surdo-cega. Ter uma formação desses pais, desses responsáveis, essa aceitação em relação emocional, né? Então, entender que a surdo-cegueira, ela traz uma necessidade de que essa família esteja formada também,
assim como a escola precisa estar formada, né? O apoio comunitário, o equilíbrio no cuidado, que eu falei para vocês, a superproteção, ela pode prejudicar muito essa criança. Monitoramento das necessidades, né? Então a comunidade ela precisa ser um ambiente inclusivo para essa criança, né? Ela precisa sentir que a criança não precisa estar excluída da sociedade, ela não precisa estar ali escondida dentro de casa, né? Ela pode ter sim o contato com a comunidade, né? Então a formação desses pais é muito importante, a conexão entre as famílias, né? O estabelecimento de vínculos, né? As famílias elas precisam disso. E a comunidade e a escola são cruciais para que esses pais eles possam se sentir mais seguros. Pessoal, então eu finalizo aqui a aula de hoje. Lembrando que se você quer se aprofundar no assunto, você pode ler o texto na íntegra, né? E também, se você não vai ter esse tempo, eu entendo que todo professor aí está se preparando para o concurso enquanto está dando aulas também. Então, você pode escutar essa aula quantas vezes você quiser. Então, curta, né? Se inscreva no canal, porque eu vou fazer o vídeo de a bibliografia, comente, né? Para a gente gerar um engajamento. E então, um abraço e eu vejo vocês na próxima aula.